Meus amados, nesta oportunidade eu vos saúdo com a paz do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é confiada. Nossa lição desta oportunidade, a lição de número 9, traz como assunto vivendo o fervor espiritual. Texto áudio, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa verdade prática, ser cheio do Espírito, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Tópico 1: A importância da devoção pela palavra e oração. Sendo que o assunto da nossa lição é vivendo o fervor espiritual, nós observamos logo nesse primeiro tópico a questão da devoção. Devoção é esta que envolve tanto o estudo, ou a leitura da palavra de Deus, a vivência do homem com a palavra de Deus, quanto da oração. Tópico 1: Subtópico 1: Devoção. A devoção, ou o nosso momento devocional, como nós também costumamos chamar, era comum na vida não só dos primeiros cristãos, como também dos profetas, dos reis, dos sacerdotes no Antigo Testamento. Nós vamos observar que Josué, quando ele está adentrando a terra prometida com o povo de Israel, a Bíblia registra no livro de Josué um momento em que ele se retira do povo para orar. E neste retiro em que ele faz, um anjo se apresenta a ele. Nós observamos também que em várias ocasiões Moisés também fez o mesmo, indo até a casa de Deus ou até o tabernáculo, aonde Deus se relacionava com Moisés. Nós vamos encontrar Daniel sendo incriminado no reino de Nabucodonosor, porque, como lhe era de costume, ele por 3 vezes durante o dia dobrava os seus joelhos e cultuava ao Senhor com ações de graças. Então, momentos devocionais, separação do homem para com Deus era comum no Antigo Testamento e também comum para os crentes do Novo Testamento. Nós vamos encontrar a Bíblia registrando que Pedro, esperando pelo almoço ou pela oportunidade de comida do meio-dia, ele está em oração, ele está em devoção ao Senhor, ele está em devocional ao Senhor. E neste momento o Espírito se apresenta a ele quando chega os 3 visitantes enviados por Cornélio para levar Pedro a levar a mensagem para Cornélio. Paulo, a Bíblia registra que ele, como lhe era de costume, ele procurava um local para a oração, um local para a adoração, quando ele foi tentado por aquela jovem que estava possuída por um espírito maligno, no qual o apóstolo Paulo repreende e por isto ele é preso junto com Silas. Então nós encontramos que é comum a vida devocional no Antigo Testamento e é comum a vida devocional no Novo Testamento, sendo assim exemplos para nós nestes últimos dias. Uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor ou de busca de intimidade ao Senhor é um segredo para que nós possamos viver em santidade. O sucesso de todo cristão, como já falamos, sendo a junção da oração e da palavra, tem o respaldo bíblico. Nós encontramos o comentarista citando vários exemplos a respeito da vida devocional de Jesus Cristo quando ele se retirava para orar, bem como também sendo ele um conhecedor das Escrituras. No Antigo Testamento também não era diferente. No Salmo 119, nós encontramos o exemplo do salmista fazendo uma pergunta, uma interrogação de como o jovem poderia purificar o seu caminho.
E ele respondendo esta interrogação no mesmo texto escrito, dizendo que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Neste mesmo salmo nós vamos encontrar vários exemplos nos quais ele anseia o conhecimento da palavra. Tópico 1. Subtópico 2. A oração e a palavra. A junção destas duas ferramentas é o segredo do sucesso para cada cristão. Não é importante somente orar e não é importante também somente ler a Bíblia. Lembro-me que antigamente, nas Bíblias mais antigas, no introito da Bíblia, vinha sempre um ensino mediático para a leitura da Bíblia. E na introdução desta leitura era dito que a leitura da Bíblia só poderia ser feita através de oração, ou seja, o leitor da Bíblia deveria lê-la com um espírito de oração, com espírito de devoção ao Senhor, se humilhando ao Senhor para que Deus pudesse tratar com o leitor ou falar com o leitor através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sendo um autor da Bíblia, ele também é o seu intérprete. E por isto, aquele que lia a Bíblia tinha que ler com espírito de oração. E a junção destas duas ferramentas, da leitura e da oração, foi e é o sucesso. O sucesso de todo cristão, como já falamos, sendo a junção da oração e da palavra, tem o respaldo bíblico. Nós encontramos o comentarista citando vários exemplos a respeito da vida devocional de Jesus Cristo, quando ele se retirava para orar, bem como também sendo ele um conhecedor das Escrituras. No Antigo Testamento também não era diferente. No Salmo 119, nós encontramos o exemplo do salmista fazendo uma pergunta, uma interrogação de como o jovem poderia purificar o seu caminho, e ele respondendo esta interrogação no mesmo texto escrito, dizendo que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Neste mesmo salmo nós vamos encontrar vários exemplos nos quais ele anseia o conhecimento da palavra. Tópico 1. Subtópico 3. O viver sabiamente. Viver sabiamente ou ser sábio só é identificado através da vida prática. Nós encontramos o apóstolo Paulo citando aos Gálatas os frutos do Espírito Santo, e nestes frutos do Espírito Santo ele concede ao cristão temperança como sendo o último fruto, o primeiro sendo o amor. Então nós vamos identificar que na vida prática, na colocação prática do Evangelho, na vida de todo cristão, o Espírito Santo vai desenvolver as suas características, que nós chamamos de frutos. E o último destes é a temperança, ou controle, autocontrole ou domínio próprio. Todo aquele que vive nas dependências do Espírito Santo é usado por Deus na sua sabedoria, ou teve de Deus a sua sabedoria, vive sabiamente. Por quê? Porque pratica. O próprio Cristo ensinou, através dos evangelhos, colocando em prática uma vida devocional, bem como também uma vida que não vivia de forma devocional. Qual o exemplo? Ele cita de um construtor. Ele diz: eu vou mostrar para vocês a diferença daquele que guardou a palavra, ouviu a palavra e guardou ela, ou praticou ela. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, e então ele coloca os fundamentos desta vida, bem como ele também mostra o exemplo de uma pessoa que não guardou ou que não viveu de acordo com a palavra, e também põe os seus fundamentos.
O interessante nessa história é que nas duas comparações feitas por Jesus, ambas as adversidades são iguais, mas a resposta às adversidades é que é diferente. Vem o vento, vem a enchente, dá sobre as duas casas, mas só permanece aquela que teve o fundamento, ou só permanece aquele que foi sábio pela sabedoria de Deus, como diz o apóstolo Paulo quando ele vai ter com os coríntios: eu não vim ter convosco com palavras humanas, mas sabedoria divina. Tópico 1. Subtópico 4. Remindo o tempo. O termo remir o tempo, o apóstolo Paulo se utiliza com relação à pregação da palavra, e isto já nos é comum. Este termo, nosso comentarista, ele se utiliza do termo kairos para expressar a que tempo está se referindo o texto. E é importante nós observarmos porque Jesus também fez várias advertências com relação ao tempo, quando ele disse que trabalhávamos enquanto era dia, porque a noite viria quando não se poderia mais trabalhar. Os discípulos também poderiam observar que enquanto ele estava na terra, ele fazia as obras do Pai. Então Jesus também estava mostrando a relevância do tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que ele deveria pregar em tempo e fora deste. Então, quando nós vemos ou ouvimos a questão de remindo o tempo é a chamada de atenção para a obra que temos que fazer, a responsabilidade que nós recebemos ou assumimos, e por isto nós precisamos fazer enquanto nós temos tempo. Por quê? Porque chegará um tempo em que nós não teremos mais tempo. Tópico 2. A importância em manter-se cheio do Espírito. Subtópico 1. E não vos embriagueis com vinho. Baseado no texto de Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18, a primeira parte do versículo, no qual o nosso comentarista nos chama a atenção para o texto de Provérbios 23 e 31, que era uma atenção ou uma advertência com relação à bebida alcoólica. Hoje em dia, muitos cristãos têm questionado o uso ou a proibição do uso de bebidas alcoólicas na igreja. Mas é necessário que nós observemos que na defesa de que Jesus tomou vinho, ou de que os reis bebiam, ou de que Paulo manda Timóteo tomar um pouquinho de vinho com água e não somente a água por razão de remédio, devemos estudar a etimologia da palavra. Devemos estudar a etimologia. O texto referente a vinho tem duas variações na Bíblia. Uma variação diz referência ao vinho fermentado ou embriagante. A outra referência faz distinção, mostrando o vinho como suco de uva, ou seja, o suco fresco, sem o processo de fermentação. Ainda por cima temos que observar que o vinho também no Novo Testamento, ele era pré-cozido e guardado ou armazenado para que ele fosse utilizado futuramente. Ele não era armazenado como ele hoje é armazenado. Então, quando se trata de vinho, devemos observar esta questão. O texto em apreço, Efésios 5 e 18, o apóstolo Paulo está se utilizando do texto para fazer uma referência ao vinho embriagante, no qual, como o próprio texto diz, traz dissolução ou contenda. Era o vinho que demasiadamente destruía a vida daquele que bebia. O texto referente em Provérbios 23 e 31 é uma proibição no qual o escritor de Provérbios diz: você não deve olhar para o vinho quando esse se mostra vermelho, porque ele vai morder como a cobra, ou seja, ele vai embriagar.
E como o próprio texto de Provérbios diz, a situação do indivíduo que assim procede seria como se ele tivesse apanhado a noite inteira quando ele estivesse acordado. Então, o apóstolo Paulo faz uma advertência à igreja porque também era comum nos rituais pagãos os adeptos do ritual pagão se embriagar ou festejar ao seu Deus com vinho. Além disso, eles eram envolvidos através da prostituição, e o apóstolo Paulo faz uma alusão à prostituição com a embriaguez. Tópico 2. Subtópico 2. Mas enchei-vos do Espírito. Continua a advertência do apóstolo Paulo, mas agora já não é mais sobre a bebida do vinho, sobre a embriaguez, sobre uma vida espiritual desprovida de devoção ou conhecimento ou sabedoria divina, mas agora é uma advertência do apóstolo Paulo para que todos os cristãos vivessem de forma plena com o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento efetua um ministério, podemos dizer que limitado, enquanto que no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo diz que ele veio na sua plenitude. Vindo ele na sua plenitude, ele agora tem a totalidade de tudo. E o cristão, a igreja, deve aproveitar esta totalidade do Espírito Santo para desenvolver o trabalho de Deus. Assim sendo, ele deveria se desprover de questões materiais e se prender a questões espirituais. Deveriam ter em apreço o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, viver o Espírito Santo na plenitude do Espírito Santo e não somente ter alguns momentos de relacionamento com o Espírito Santo como era no Antigo Testamento. No Novo Testamento o cristão deve viver diariamente. Veja que o apóstolo Paulo ele recomenda aos cristãos de Tessalônica que orem sem cessar. E em um dos textos ele recomenda à igreja que ore no Espírito. Judas, o menor, quando escreve sua carta, também manda que os discípulos orem no Espírito. E esta vivência é desenvolvida diariamente, dia após dia, através de um relacionamento que é mantido entre o cristão e o Espírito Santo. Por esta razão, ele deve ser cheio do Espírito Santo, deve continuar cheio do Espírito Santo e buscar sempre estar cheio do Espírito Santo. Tópico 2. Subtópico 3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Na lição de número 3, foi feita a distinção entre batismo e ser cheio, visto que ser cheio é uma referência ao batismo, mas também ser cheio é uma referência à vivência plena do indivíduo no relacionamento com o Espírito Santo. É importante se buscar o batismo com o Espírito Santo e após o batismo com o Espírito Santo, se buscar continuar sendo ou ser cheio do Espírito Santo. Por que esta questão? Porque é uma necessidade essa que a igreja do século XXI não vê mais. Mas para a igreja primitiva ou os primeiros cristãos, esta necessidade era palpável, esta necessidade era viável. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Consolador que Jesus Cristo prometeu. Jesus iniciou os ensinos, mostrou aos discípulos e aos apóstolos como era o reino e o que deveriam fazer. Jesus é assunto ao céu e esses discípulos aparentemente ficaram sozinhos. Eles agora precisam seguir com os ensinamentos de Jesus, trabalhando com a igreja de Jesus, mas Jesus aparentemente não está mais com eles, corporeamente. O Espírito Santo então aparece em cena e este Espírito vai ensiná-los, este Espírito vai guiá-los, este Espírito vai conduzi-los agora pelo deserto da vida.
Então eles precisam depender unicamente, plenamente desse Espírito. E para que mostre a dependência deste Espírito, eles têm que ser cheios deste Espírito. Tópico 3: Vigilantes contra a frieza espiritual. Subtópico 1: Testemunho transbordante. Como testemunho transbordante, eu quero citar somente um exemplo de John Wesley. John Wesley, quando este estava na faculdade e vivia a sua vida devocional para com o Senhor, ainda nos fundamentos do que viria a ser o movimento metodista, a história diz que ele orava de voz alta, juntamente com seus colegas. Mas qual a razão de orar em voz alta, juntamente com seus colegas? Justamente para ele observar se ele permanecia na mesma fé inicial. Algumas pessoas confundem vida social com frieza espiritual. Ambas não são idênticas nem iguais. Mas é necessário que todos nós observemos a nossa vida espiritual. Nós devemos observar se nós não estamos sendo negligentes para com o Senhor em algum momento, seja na oração, seja na pregação da palavra, seja na nossa vida social. Nós não estamos sendo negligentes. Por quê? Porque um desses fatores, sendo nós negligentes, nós podemos estar incorrendo em um erro muito perigoso. Erro este que nós vamos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, nós vamos extinguir ou apagar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. E é algo que nós não podemos permitir. Como falamos em áudios anteriores, é necessário que nós busquemos uma vivência plena no Espírito Santo. É necessário que nós venhamos viver cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai tomar a igreja da terra e vai levar para Jesus no céu. O Espírito Santo é quem vai conduzir os cristãos para o céu. E para que isto aconteça, é necessário que o cristão esteja em pleno acordo ou relacionamento com o Espírito Santo. Tópico 3. Subtópico 2: Dar graças em tudo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele é agradecido ao Senhor. Ele cultua a Deus de forma graciosa. Voltando ao exemplo de Daniel, lá na Babilônia. Daniel tinha todos os motivos para ser um homem atrasado ou um homem que vivesse de forma ressentida. Mas não, a Bíblia diz que quando Dario estabeleceu o decreto para que durante um mês ninguém adorasse outro Deus senão honrasse a Dario, a Bíblia diz que, como lhe era de costume, Daniel adentra o seu quarto, abre as janelas em direção a Jerusalém e se curva diante do Senhor e lhe dava graça, lhe rendia graça. José no Egito, nós vamos observar que o texto bíblico não registra José se maldizendo, mas sim sendo grato a Deus pelas oportunidades que Deus lhe havia dado. De forma que quando seus irmãos o reconhecem, ou ele se dará a conhecer aos seus irmãos, ele chega para os seus irmãos e diz: olha, para que o mundo fosse salvo, Deus me enviou na frente para preparar o momento, para preparar o lugar. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser grato ao Senhor, ser agradecido a Deus por tudo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que professam amar a Deus. Tópico 3. Subtópico 3: Sujeição. Aquele que é cheio do Espírito Santo ou tem uma vida espiritual plena, ou que está guardando o fervor espiritual, uma das qualidades é que ele é sujeito ao Senhor. Na verdade, é a qualidade de qualquer cristão ou de qualquer servo de Deus, sendo ele batizado com o Espírito Santo ou não sendo ele batizado com o Espírito Santo, ele deve ser sujeito ao Senhor. A sua sujeição a Deus deve ser a sua referência, deve ser a sua qualidade. Por quê? Porque Deus é rei.
porque Jesus é Senhor, porque até os espíritos malignos se curvam diante dele. Então eu, pecador, digno de morte, direcionado para o inferno, caminhando a passos largos para o abismo, fui resgatado no meio da viagem. Sendo eu resgatado e comprado na escravidão do pecado, devo agora servir ao Senhor de todo o meu coração, servi-lo em obediência e sujeição, agradando ou buscando agradar a Ele em todas as coisas, velando pela Sua palavra e velando por um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Isto é sujeição e é a nossa terceira qualidade deste terceiro tópico da nossa lição: sermos sujeitos ao Senhor. Para concluir, nós temos uma necessidade. Os batizados com o Espírito Santo têm uma necessidade de viver ou de vivenciar ou de guardar o fervor espiritual. Os não batizados com o Espírito Santo têm a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo e, após o batismo com o Espírito Santo, viver de forma plena diante do Senhor, esperando a vinda de Jesus. O Espírito Santo é o agente que conduzirá a igreja para fora desta terra. O Espírito Santo é o agente que conserva a igreja neste mundo. O Espírito Santo é o agente que guia, orienta e lapida a igreja aos moldes de Jesus. E é necessário que nós tenhamos experiências e que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo.